Bom, pessoal, estamos praticamente chegando ao final do nosso curso. Porém, antes da gente falar sobre as dicas de periodização que eu gostaria de dar para vocês, eu queria relembrar, né, que em alguma parte do nosso curso, onde estávamos falando de treinamento de força, eu dei esse exemplo aqui de treinamento, né, e citei essas zonas de intensidade aqui para o desenvolvimento dos nossos sistemas energéticos, né? Para a gente trabalhar variando também dentro dessas zonas de intensidade aqui, que seriam as zonas que eu chamei de zona 3 e zona 5. Eu queria dar alguns exemplos para vocês, para que a gente consiga memorizar bastante e entender o que realmente eu quis dizer com isso, né? Um gráfico aí do que seria essas zonas de trabalhos é mais ou menos esse, né? Que seria a zona 1 a gente não deve trabalhar, né? Ou raríssimas exceções em situações, por exemplo, de recuperação, volta de lesão. A gente tem que focar as nossas zonas de trabalho entre essas zonas 3 e zona 5, que são as zonas de maior intensidade. Tá? Se eu estou na zona 3, eu consigo ter um pouco mais de volume com uma intensidade moderada. E aqui, que a gente pode entender de zona 5, seria uma zona de trabalho acima do nosso ponto de compensação respiratória. E aí, consequentemente, a gente consegue e deve, né, manter essa zona de trabalho bem alta com tempos curtos de estímulos e também, consequentemente, com um tempo maior de intervalo entre as recuperações. Eu dei um exemplo dos trabalhos que a gente pode fazer para ilustrar um pouco mais. Eu citei em alguma parte, mas agora eu resolvi colocar aqui para a gente entender, né, o que seria mais ou menos a gente oscilar aí dentro dessas zonas, né, dentro dessas zonas de trabalho aí dos nossos sistemas energéticos. E aí eu coloquei aqui no campinho alguns exemplos. O que eu queria já adiantar para vocês, gente, a gente falou bastante, né, sobre muita coisa. A gente ouviu também vários profissionais, cada um de alguma forma expôs o seu ponto de vista. E agora, entre aspas, eu gostaria de expor o meu. O que eu vejo, o que eu já vi, o que eu ouço, e o que eu também já pude vivenciar em alguma parte, em algum momento aí da minha vida, é que a gente tem pecado bastante em algumas situações, né? A gente tem tido um zelo muito grande com os atletas. É importante, a gente tem que ter cuidado, a gente também não pode exagerar nos nossos treinamentos, mas essa questão, por exemplo, de treinar só com bola, sempre, falando, né, de categoria já próximo de profissional, tá, gente? Eu citei, vocês podem achar que o cara tá caindo em contradição. Na categoria de base, eu falei que a gente tem que dar bastante bola para os meninos, né? Quanto mais iniciação for, mais bola. Porque o objetivo ali não é desenvolvimento de sistema energético, é ensinar os meninos a jogar bola, as meninas a jogarem bola, e aí o próprio esporte se dá conta disso, né? Dá conta de com os estímulos ali da prática do esporte em si, e se criando essa evolução. Agora a gente está falando quando a gente está falando de futebol profissional, a gente tem que pensar em desempenho, né? Principalmente desempenho. A gente citou várias situações aí que envolvem o desempenho para potencializar o nosso desempenho, diminuir risco de lesão, mas a gente tem que entender que quanto mais preparado esse cara for, automaticamente menos risco de lesão ele tem, tá? Mas aí a gente também não pode esquecer de dar treino, a gente não pode ficar com o negócio na cabeça, nossa, o cara vai jogar, então, então eu não vou dar treino, eu vou fazer um treino sempre, toda semana que tem jogo no meio da semana e no final da semana, eu só vou fazer semanas de treino recuperativo, não vou dar mais intensidade nenhuma nesses caras. E aí o tempo vai passando, os campeonatos vão passando e você teoricamente só deu treino de verdade no início da preparação. E às vezes o início dessa preparação ele é extremamente reduzido. Às vezes a gente tem 1, 2 meses apenas, ou às vezes poucos dias antes de iniciar a primeira competição do ano. E aí eu já vi, por exemplo, muitos profissionais falando assim, eu não vou
Eu não faço treino de força, eu não penso em trabalhos, por exemplo, de hipertrofia ou de potência ou de força máxima, porque eu não tenho tempo para ganhar isso. Eu tenho que fazer um ajuste ou outro e colocar os caras para jogar e o restante o próprio esporte dá conta. E aí eu vou só ajustando a questão de manter os caras equilibrados. Enfim, eu acho isso um erro. Eu acho que a gente tem que pensar em evolução constante. E isso mantém os caras motivados, porque os caras vão vendo que a temporada está passando e eles estão bem. O que a gente vê bastante aí nas equipes é que essas equipes atingem um ponto, um ápice, e rapidamente cai. E aí do meio do ano para o final do ano a gente vê muitas equipes aí caindo muito, né, na parte técnica devido à queda da parte física, né? Então a gente tem muito cuidado, demasia, fica com medo de lesionar os caras. E aí a gente aumenta o risco de lesionar justamente por não estar dando os treinos que deveria estar dando, né? Então a minha dica, é legal treino com bola e tal, mas é legal, mas a gente deve usar sempre, né? A gente nunca vai botar esses caras para correr, dar estímulo de verdade, a gente nunca vai desafiar mais esses caras no treinamento de força, ou com circuitos, ou com algum outro tipo de estratégia. Coloquei aqui um exemplo, um HIIT, dei o exemplo aqui do circuito de Tabata, onde o objetivo do trabalho é o mesmo, né? A gente tem aí diversas ferramentas nas nossas mãos para treinar esses caras de forma constante, e muitas vezes a gente não faz isso. Porque o jogador reclamou, porque eu sou da seguinte opinião: se o cara começa a reclamar que tem sentido dores tardias de vez em quando, por causa do treinamento, que ficou cansado, é porque você está no caminho certo. Tem que tirar esses caras às vezes da zona de conforto, né? É claro, você não vai fazer um trabalho de alta intensidade na véspera do jogo, mas o cara jogou na quarta-feira, tem até domingo para jogar de novo. Não é possível que um atleta profissional não consiga fazer um trabalho nesses dias aí de atividade moderada ou intensa, né? Dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que você percebeu que determinado grupo de jogadores jogou durante o mês, durante a temporada. Não é possível. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, falando sobre nós que somos árbitros. Diversas vezes eu optei um jogo no domingo e na segunda-feira fui treinar de novo, né? Fui para um crossfit, fui fazer um treino de força direcionado e com intensidades moderadas e às vezes, quando estava me sentindo bem, intensas. Faço também meu trabalho de liberação miofascial para ajudar na recuperação. Então, tudo depende de como que você consegue manipular, de como que você consegue controlar isso. Mas o meu recado é que a gente tem errado bastante sobre isso, né? A gente tem que passar, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: os caras têm que correr também, né? Então, às vezes, o correr também a gente tem que direcionar de uma forma também específica, não só treininho com bola, só salto. Isso os caras fazem sempre no jogo, né? Às vezes o nosso trabalho também ser específico, a gente também ajustar as nossas cargas, os nossos treinos, para que o gesto motor específico dele se potencialize. E isso está em treinar com qualidade e força, em treinar com qualidade os nossos treinos, às vezes de tiro, de resistência anaeróbia, ou dependendo do que for, dar uma base maior na resistência aeróbia antes da gente partir para a potência anaeróbia, e por aí vai, né? E esse planejamento e essa evolução muitas vezes se dá com os estímulos tradicionais, né? Que eu tenho visto muito profissional pecando por aí. Então eu acho que a gente tem cometido esses 3 erros, tá? Muito zelo, medo demais de machucar, que também está ali junto com o zelo. Então estamos deixando de dar treino em virtude de ter esse zelo demais com o atleta. A gente está deixando de treinar realmente da forma específica e realmente estamos deixando de fazer esses atletas terem evolução.
justamente por ter esse cuidado demais, porque fulano reclamou, porque os caras não gostam. Você pode ter certeza que se lá na frente o rendimento da equipe cair, eles começarem a jogar mal, os resultados não aparecerem, se perguntar, muitos vão falar assim, pô, mas o preparador físico também não dá treino, só dá bolinha, parece auxiliar técnico. Então, o meu recado para vocês é isso, tá? Vamos treinar mais os caras de verdade. Temos que ter cuidado, temos que ter cuidado. Temos que ter bom senso, temos que ter bom senso. Mas vamos treinar de verdade a temporada toda, trabalhando, né? Claro, as cargas, variando sistemas e métodos. Isso daí a gente já está careca de saber. Mas vamos treinar os caras, vamos diminuir esse zelo, esse medo em demasiado de machucar os atletas devido a uma carga maior de treino. Se a gente tem segurança, a gente sabe o que está fazendo, não tem que ter esse tanto de medo, tá? E vamos tirar um pouquinho da bola, gente. Pô, posso fazer várias situações com o campo, mas se ficar o ano inteiro dando treino com bola, pelo amor de Deus, né? Também é enjoativo. O cara gosta, mas se você sabe, se na parte da tarde o auxiliar técnico, o técnico vai pegar o time todo e vai colocar lá para fazer trabalho tático, para fazer trabalho técnico, você vai na sua parte da manhã que você poderia ter dado um gás nos caras, você vai ficar lá dando bolinha de novo para brincar de bobinho, de 2 toques. Então, essa é a minha dica aí, tá bom? Vamos treinar um pouco mais os caras de verdade e vamos potencializar os nossos ganhos, que isso está totalmente voltado aí junto com os nossos interesses, o nosso objetivo, tá? Treinar de forma específica também é isso, esse é o meu recado para vocês. E seguindo aí, eu tenho certeza que vocês já leram esse slide. Opa! Resistência de força, né? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar oscilando bastante ali, variando bastante ali os trabalhos de resistência de força, com o objetivo claro, né, de retardar a acumulação do lactato em virtude, né, do acúmulo do hidrogênio. O lactato não é vilão, tá, gente? O hidrogênio sim é o principal vilão, porque o acúmulo maior do hidrogênio impede que o cálcio se acople na actina-miosina, fazendo a contração muscular, mantendo a contração muscular, né? E consequentemente, quando a gente está bem treinado, a gente tem o aumento aí, né? Os benefícios, começa a colher os benefícios, né? Do treino de resistência à fadiga, aumento do número de mitocôndria, aumento das enzimas específicas, e aí com esses benefícios a gente consegue ter uma melhor manutenção de certa intensidade de carga durante o maior tempo possível, aumenta a nossa capacidade de suportar as cargas em treinamentos ou competições, a nossa recuperação também se potencializa, né? Quanto melhor treinado o indivíduo for, menos esforço ele faz, consequentemente a recuperação é mais rápida e você consegue ir ali aplicando novas cargas de treinamento. Isso é muito importante a gente ter na nossa cabeça sempre. E o indivíduo que ele não que ele se mantém menos cansado durante as partidas, automaticamente ele mantém a qualidade técnica ali do movimento, né? Seja ele qual for, das técnicas esportivas do movimento do futebol, e também o indivíduo não estando fadigado, ele tem a maior capacidade de concentração. Lembrando, né, isso não é garantia de sucesso, mas é um fator extremamente importante. E agora, quando a gente está fadigado, né? Se a gente está fadigado, a gente começa a ter esse acúmulo aqui, né? É o início da queda, né? Se a gente continua fadigado, se a gente não está bem treinado, e aí começa a ter a diminuição da reserva energética, concentração intramuscular de cálcio, funcionamento inadequado da bomba de sódio e potássio, e aí queda abaixo no rendimento, né, gente? Bom, esquecemos isso, né? Estando bem treinados, ainda pensando em benefícios, né, das adaptações que a gente vai encontrar ali, vai ter de benefício
ao longo dos nossos treinos ali de resistência à fadiga. São essas daqui, né? As adaptações cardiovasculares e pulmonares e também as nossas adaptações musculares, que eu sempre faço uma analogia, né? Que eu já citei várias vezes e coloco de novo aqui para vocês, né? Não adianta a gente ter bastante gasolina, ter um tanque que cabe bastante gasolina, se a gente gasta muitos litros por quilômetro, né? O ideal é que a gente consiga colocar bastante gasolina no nosso tanque, no caso aí é o nosso VO2 máximo, e com as adaptações do nosso sistema anaeróbico a gente consiga gastar menos energia para produzir o máximo da nossa potência, né? Para a gente ter o máximo de longevidade aí nas nossas atividades. Então vamos dizer que a nossa base é o VO2 máximo e o desejado é a melhor adaptação, a adaptação constante do nosso sistema anaeróbio aí, para que a gente gaste cada vez menos energia durante as atividades de intensidade moderada e intensa. Bom, pensando nisso, como que eu faço para mensurar as intensidades dos meus treinos, né, de resistência? Eu posso usar a escala de Borg, né, que a gente já falou várias vezes. Esse é o exemplo aí da escala que eu uso. A gente também pode usar a frequência cardíaca, e a gente tem aqui diversas, né, para você escolher, são inúmeras. Utilize a que você achar ideal, que você confiar mais. Na minha opinião, né, já fiz um estudo com relação a isso, já vi vários profissionais também que eu respeito falando sobre. No fim das contas, a diferença entre elas é muito pequena, e se você acabar utilizando ali a tradicional do Carvone de 220 menos a idade, fizer a comparação com todas as outras, você vai perceber que o cálculo ali, a diferença entre elas é muito pequena, quase que imperceptível. Então, na minha opinião, não faz diferença nenhuma. Escolha a que você achar mais conveniente ou utilize a escala subjetiva de esforço, ok? Então, para a gente resumir esse vídeo aqui, gente, vamos deixar bem claro aqui, fazer um resumão, a importância, né? Acho que ficou clara a importância da gente trabalhar os nossos treinos de resistência à fadiga para as adaptações fisiológicas ali necessárias, né, para a gente manter um bom rendimento ali nos nossos jogos e não cometer os erros, né, que muitos vêm cometendo, que é deixar de dar treino, né, de praticar, de colocar esses caras para treinar de verdade na grande parte aí da nossa temporada, né, do nosso macrociclo. Ter um pouco menos de medo, né, de lesionar esses caras, de ficar lá igual criancinha passando a mão na cabecinha dos caras porque eles estão com um pouquinho de dor muscular, porque tá com um pouquinho cansado, que jogou faz 2 dias, e aí a gente passa a semana inteira só recupera e joga, recupera e joga. Nem sempre é assim, na minha opinião, tá? Eu acho que os caras têm que treinar bastante, sim, tá bom? Quanto mais eles treinar e esses treinos forem bem direcionados, maior vai ser o nosso desempenho. E vamos tirar um pouquinho da bola. É legal, é bacana, dá para fazer muita coisa, dá, mas treino não é só treinar com bola toda hora. Se fosse assim, não precisava ter o preparador físico, o auxiliar técnico ou técnico mesmo montaria ali um circuitinho de diversas formas ali, com 2 toques, com grupinhos de times com inferioridade numérica, e aí tocariam treino, não precisaria da gente. Então fica aí as minhas dicas aí, espero que vocês tenham absorvido tudo aí com qualidade. Beleza? Um abraço, pessoal!